Glória a Deus, já estamos online no Facebook. Amém. Vamos lá. No Instagram. Sabadão. Isso aí. Aleluia. Vai dar tudo certo. Pra glória de Deus. Aí já estamos online aí no Facebook. O pessoal já vai começar a entrar. O pessoal já está recebendo notificação. Já tem gente entrando aí no Facebook. Sejam bem-vindos. Amém. Em nome de Jesus, nesse sábado, nossa live de sábado. Boa noite. Quem que já está entrando aí? Dá um oi aí. Oi, Diácono, seja bem-vindo. Deus abençoe. Amém. Luana, diaconisa Luana, Deus abençoe. A Luana já tá com o selinho de super fã também, olha lá. Isso aí, o pessoal tudo exibindo selinho de super fã. Cláudia, paz. Paz, minha irmã, seja bem-vinda. Mais uma live aí juntos, pra glória de Deus. Amém. Vai marcando o pessoal aí. O pessoal aí entrando. Hoje Deus tem uma palavra de fé pro nosso coração. Verdade. Instagram não quer entrar. Boa noite, Mariluce. Ô Marilu, seja bem-vinda novamente. Deus abençoe a sua vida. Como é que estão as coisas por aí? Tudo em ordem? Como que vocês estão, gente? Vamos tentar aqui de novo no Instagram, não quer ir. Deve estar dando aquele problema de novo. Semana passada a gente não conseguiu acessar o Instagram de jeito nenhum. Boa noite, Marilene. Minha irmã, Deus Seja abençoe. bem-vinda, paz. Aline, Deus abençoe. Seja bem-vinda em nome de Jesus. É nóis, Luana. Quer que eu pegue um pouquinho de água para deixar aqui para você? Pode pegar lá, Fê, por favor. Por gentileza. Eu não estou conseguindo entrar no Instagram, então acredito que hoje nós vamos ficar aqui só pelo Facebook. Infelizmente o pessoal do Instagram vai ficar sem live hoje. Não quer ir de jeito algum. Amém, Mariluz. Deus abençoe. Que bom que tá tudo na paz aí com vocês. Queridos, pra gente poder interagir um pouquinho, coloca aí a sua cidade e o seu estado aí. Você que tá na live aí assistindo a gente, coloca aí da onde que você é. Coloca a cidade e o estado que você tá falando, que você tá assistindo. Porque depois eu quero orar de maneira específica pela sua cidade. A irmã Luciane tá entrando agora aqui também. Seja bem-vinda, minha irmã. Em nome de Jesus, abraço aí na família. Então vocês coloquem aí, gente, por favor. Escreve aí pra mim a sua cidade. Ô Aline, em nome de Jesus, eu creio que Deus ele vai falar com você nessa live, nessa noite, tá? Então, em nome de Jesus, nós vamos orar para essa depressão bater em retirada da sua vida. Amém. Em nome de Jesus. Ô Gilberto, Deus abençoe, meu filho. Seja bem-vindo. Em nome de Jesus. Boa noite, minha sogra. Deus abençoe. Mamãe já entrou aqui, nem vi, mamãe. Gente, dá licença aqui, mamãe. Oi, mãe. Beijo. A Mariluz está falando de Jacareí. Aline, Rio de Janeiro. Piabetá, Magé. Deus abençoe, em nome de Jesus. Que Deus visite aí a sua vida, a sua casa, Amém. sua família. Em nome de Jesus. Vamos lá, gente. Quem for entrando aí, coloca aí a sua cidade. Coloca aí de onde você está vendo essa live. Que depois eu quero orar pela sua cidade, quero orar pela sua vida depois da live, tá? Aí depois eu sempre vejo os comentários, vejo as coisas que foram publicadas lá, postadas, e a gente sempre está em oração. Daniela e Jonas, seja bem-vinda em nome de Jesus. Carol, seja bem-vinda.
Queridos, Pastora Marisol, Marisol, olha aí. Deus abençoe, Deus abençoe. paz. Um abraço no pastor Cláudio, essa família querida, abençoada. Um beijo na igreja. Depois, quando vocês estiverem com eles lá, manda um abraço grande para eles lá. Em breve a gente vai estar junto. Em nome de Jesus. Amém? Então, querido, vai colocando aí a sua cidade, você que está aí na live, a sua cidade, seu estado, de onde você está assistindo. Depois eu vou estar orando com você, tá? E enquanto o pessoal está chegando, eu queria falar algumas coisas pro pessoal aqui de Itamonte, tá? Nós somos aqui de Itamonte, sul de Minas Gerais, e hoje foi emitido um novo decreto pelo nosso município, pela prefeitura, e esse decreto ele vai regulamentar o funcionamento dos comércios. Então, é muito importante, e isso é muito importante trazer. Por quê? Porque aqui na cidade de Itamonte só os comércios considerados essenciais estão funcionando, que é farmácia, supermercado, quitanda, o que mais? Trabalha com comida de animais. Loja de ração. Alimento em geral, mas contudo com restrições. Olha o Fábio entrando aí, Fábio da Rafa, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Aí daí tá Projeto Vitatiaia, é bom ter vocês aí. Um abraço pro pastor Uds, pastora Michele. Uma família querida aí também. É verdade. Deus abençoe. Amém. Então, e esse decreto, amados, é muito importante que você que mora em Itamonte fique atento a isso, porque hoje foi emitido um decreto de que os comércios essenciais eles vão funcionar somente até as 18 horas, tá? Então, farmácia vai funcionar até as 18 horas, supermercado vai funcionar até as 18 horas. Então, às vezes você está acostumado aí com o comércio funcionando até um pouquinho mais tarde. Então, fique atento que a partir de segunda-feira, você que é de Itamonte, os comércios que são considerados comércios essenciais vão funcionar somente até as 18 horas, a partir das 8 horas da manhã. Tá bom, querido? Mas vai abrir os outros também? Não, os outros comércios que não são considerados essenciais vão permanecer fechados, tá? Então, por enquanto, o decreto que foi emitido hoje é só regulamentando o horário do funcionamento dos comércios essenciais, e os outros comércios permanecem fechados aí até a segunda ordem do prefeito. Ô Jonatas, Deus abençoe, meu filho. Guaratinguetá, terra abençoada também. Um abraço na família. Obrigado aí pela presença. Francisca, Deus abençoe. Jorge entrando aí, Deus abençoe. Bom ter vocês aqui. Então, amados, eu preciso trazer essa orientação ao pessoal de Itamonte, porque a partir de segunda-feira, então, comércio só até às 18 horas. Amém? Glória a Deus. Amém. Amém, Jonathan. Obrigado aí pelo carinho. Deus abençoe. Luciane, eu acredito que a feira vai permanecer fechada, tá? Porque aí é aglomeração. Então, no decreto que foi emitido, não se falava sobre isso. Então, eu acredito que tudo vai permanecer do jeito que está, tá? Os comércios vão continuar fechados, só os comércios essenciais que vão abrir, e provavelmente a feira vai continuar fechada aí, só com os outros comércios funcionando aí com essa restrição de horário de 8 da manhã até as 18 horas. Vamos esperar até segunda-feira, porque de repente até segunda-feira pode ser que seja emitido um novo decreto. Do jeito que nós estamos vivendo, tanta instabilidade, é capaz até das coisas mudarem até segunda-feira. Segunda-feira tem um novo decreto. E, pois bem, então não tem como a gente ter certeza absoluta. Mas eu estou passando essa informação para você que saiu hoje, tá? Esse decreto que é o funcionamento dos estabelecimentos comerciais considerados essenciais aqui em Itamonte, que vão funcionar até às 18 horas somente. Amém, queridos? Vamos meditar na palavra, vamos adorar, vamos fazer o quê? Vamos adorar o Senhor? Vamos adorar um pouquinho o Senhor? Vamos glorificar o nosso Deus? A pastora Marisa preparou um louvor aqui. Vamos declarar que Ele é o Deus do impossível, amém? Aleluia. Vamos adorar o Senhor um pouquinho.
Oh Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Oh Jesus, obrigado pela tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Quando tudo diz que não, Aleluia. Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Sim, Senhor. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Deus impossível. Meu Deus de amor. Aleluia. Quando tudo diz que não, obrigado, Senhor. Sua voz me encoraja Obrigado, a prosseguir. Obrigado, Jesus. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Aleluia. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível. Glória a Deus. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor aí? Aleluia, glória a Deus. Dá um Ele glória é a o Deus. nosso Deus do impossível. Aleluia. Digita aí glória a Deus. Glória a Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus, queridos. Eu queria compartilhar o texto da palavra do Senhor com você nessa noite de sábado. E aí nós estamos aí durante toda essa semana, né? Esse período de quarentena, já entrando na segunda semana de quarentena, nós estamos aí todos os dias transmitindo live através da página da igreja, através do Instagram. Nós conseguimos entrar agora ao vivo aqui no Instagram. Por quê, querido? Eu sei que é um tempo de dificuldade. Eu sei, como eu disse ontem, existem pessoas que estão passando por esse tempo difícil e estão trazendo problemas anteriores a esse tempo difícil.
Então é uma somatória de problemas. E o nosso desejo é que através dessa live você receba uma palavra de fé, você receba uma palavra de esperança, você receba uma palavra vinda de Deus que Amém. conforte o seu coração, que venha aumentar a sua fé e que você possa enxergar além dos problemas, que você possa enxergar além das dificuldades. E esse é o nosso propósito. Nosso propósito é que a sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus seja trabalhado e que você viva uma experiência a mais com o Senhor nesse tempo que nós estamos vivendo. Amém? E eu queria ler com você, meditar com você na grande realidade. Você que está aqui entrando agora aqui no nosso Instagram, Deus abençoe, seja bem-vindo. E segundo livro dos Reis, capítulo de número 6. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, eu queria ler a partir do versículo de número 8, que vai dizer assim a palavra do Senhor no segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 8. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos, e lhes disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei do Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus, que se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos nós? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Amém. Versículo 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que me abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, querido. Olha Amém. que tremenda essa palavra. Eliseu, ele estava sendo usado por Deus, o rei da Síria, ele estava se levantando contra o rei de Israel e ele queria a todo momento destruir, tentar pegar alguma forma, tentar fazer com que o rei de Israel, o exército de Israel, fossem pegos de surpresa. E aconteceu algo muito interessante. O que aconteceu interessante é que quando o rei da Síria, ele iria falar que ele iria planejar algo contra o povo de Deus, contra o povo de Israel, Deus então revelava isso a Eliseu, e Eliseu então ele falava para o rei, ele orientava o rei, então o rei poderia se preparar, ele poderia se precaver, então ele não caía nas ciladas do rei da Síria, porque ele estava atento à voz de Deus. Queridos, isso é tremendo. E aí nós paramos para perceber a importância, e aí Deus vai testificar, vai confirmar novamente tudo que nós estamos falando durante essas 2 semanas.
Querido, eu tenho dito para você que está aqui nos assistindo agora, de que a nossa vida ela é governada por Deus. Tudo que está acontecendo no cenário mundial, tudo que está acontecendo no Brasil, querido, não pegou o Senhor de surpresa. Deus não foi surpreendido com isso. O texto está dizendo que o rei da Síria, ele preparava emboscadas contra o povo de Israel. Deus estava ciente. Deus sabia o que o rei estava planejando, o que o rei da Síria estava tramando contra o povo de Deus. E Deus então usava quem? Usava o profeta. Quantos profetas estão sendo usados nesse tempo, querido, para liberar palavras proféticas sobre a tua vida, para liberar palavras do poder de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. E isso é tremendo, querido. Então, amados, em nome de Jesus, ao invés de você ficar desesperado, ao invés de você ficar apavorado com o que estão falando, em vez de você ir para a internet, brigar, se tem que ir para a rua, se não tem que ir para a rua, vamos começar a ouvir a voz de Deus. Amém. Glória vamos a começar a ouvir a voz dos profetas, dos homens de Deus que estão aí anunciando a palavra. Não estão preocupados se a igreja está aberta ou está fechada, mas sim estão preocupados em alcançar as vidas que estão sedentas pelo Senhor Jesus, que estão desesperadas pelo Senhor Jesus. Amém. Eliseu, ele foi usado por Deus para trazer a direção, para dar direção, para dar orientação. E eu creio, querido, dentro das minhas limitações, que Deus tem usado a minha vida, tem usado a vida da pastora, para trazer uma direção para a sua vida, para dar um norte para a sua vida diante dessa situação que nós estamos vivendo atualmente. Amém. Então esteja com seus ouvidos atentos ao que Deus está dizendo para você nesses dias. Deus quer que você estreite o seu relacionamento com Ele. Eu já disse qual é a minha posição com relação a tudo isso, querido. Eu já falei aqui que se isso não tivesse acontecido, talvez eu não estava pregando. Tem pessoas aqui de vários lugares. Talvez você nunca teve oportunidade de ouvir eu pregando, a pastora Marise pregando. Você nunca teve oportunidade e isso tudo aconteceu para que você pudesse ser alcançado pela palavra de Deus através das nossas vidas. Então, amados, isso eu creio que Deus preparou esse tempo para a gente. Amém. A gente está apavorado, a gente está desesperado, a gente está achando que o mundo vai acabar, como muitos estão achando aí. Olha, o mundo vai acabar, Jesus está voltando. Querido, nós que estamos com a nossa fé alicerçada no Senhor Jesus, não precisamos ficar apavorados se Jesus voltar. É verdade. Nós temos sim que ficar tristes, porque Jesus voltando, aqueles que ainda não se renderam a Jesus estarão condenados. Mas nós, querido, salvos, nós que estamos com a nossa vida diante do Senhor, querido, será um tempo de alegria, um tempo de felicidade. Então não fique apavorado, não fique desesperado. Como eu tenho dito, talvez você trouxe situações da sua vida, problemas da sua vida para essa dificuldade que nós estamos vivendo hoje. Calma, querido. Deus está cuidando de você. Amém. Deus está cuidando da sua família. Deus está cuidando de tudo, em nome de Jesus. E você vai ver que quando acabar essa tempestade, querido, esse sofrimento todo que você teve, querido, esse desespero todo que você teve, foi praticamente por nada, porque Deus sempre esteve com você. Amém. Deus sempre esteve com você. O texto vai dizer que Deus então usava o profeta para trazer a direção, para dar orientação. Amados, em nome de Jesus, nós, como um povo separado, escolhido por Deus, precisamos estar atentos à palavra de Deus. A palavra de Deus é quem precisa nos reger, é quem precisa nos guiar, é quem nós precisamos pautar a nossa vida, é na palavra de Deus. Eu fico feliz, querido, porque existem pessoas que estão começando na sua caminhada cristã, e às vezes possuem dificuldade de interpretar, de entender a Bíblia, e me manda mensagem: pastor, eu não entendi esse texto. Eu tenho o maior prazer em explicar, querido. Por quê? Porque eu sei que essas pessoas estão querendo colocar a sua vida nos trilhos da palavra. Amém. Isso é importantíssimo para a nossa vida, para nós como pessoas. Não é
não é a palavra que tem que se adequar ao meu modo de pensar, ao meu modo de agir. Sou eu, quem preciso me adequar à palavra de Deus. Verdade. Sou eu quem preciso me adequar aos princípios estabelecidos por Deus. Amém. Então você vê o profeta sendo usado. E Israel nunca foi pega, nesse texto, numa armadilha, numa emboscada, porque eles estavam com seus ouvidos atentos à voz do profeta. Então ouça o que os profetas estão declarando nesse tempo. Aí o texto vai dizer algo interessante, que o rei da Síria, ele estava lá preocupado, achava até que tinha traidor no seu reino, porque o povo de Israel sabia tudo o que ele ia fazer. E aí um diz, olha, não é. Não é que tenha traidor aqui dentro. O problema é que lá tem um profeta. É verdade. O problema é que lá tem um profeta. E querido, aí eu paro para pensar, e aqui eu quero falar uma coisa para você. A importância do profeta ter uma vida com Deus. O que nós estamos vendo hoje, querido, eu estava conversando hoje isso com a pastora Marise, hoje à tarde. Eu creio que depois desse período que nós estamos tendo aí de coronavírus, eu acredito que vai haver uma divisão na igreja. Não uma divisão de separação, em que as igrejas vão se dividir. Não, mas os profetas, vai haver uma distinção entre os profetas. Aqueles profetas que estão preocupados com o povo e aqueles profetas que estão preocupados consigo mesmo. Porque é o que nós estamos vendo nesse tempo. Nós estamos vendo nesse tempo pastores preocupados com a arrecadação da igreja. Pastores preocupados com reunião dentro da igreja, com medo do endividamento da igreja. E querido, eu tenho falado isso aqui, se você buscar lá no nosso canal no YouTube, essas lives estão todas sendo salvas lá no canal do YouTube. Se você procurar na nossa página do Instagram, no Facebook, você vai ver todas essas páginas lá, todas essas lives lá. Você vai perceber a minha fala de que eu não estou preocupado com o templo físico. Eu estou preocupado com você. Eu estou preocupado Amém. Com a sua família. Porque o templo físico, querido, ele não significa nada. Porque nós, como igreja, podemos nos reunir em qualquer lugar, como nós estamos reunidos agora, aqui nesse momento. Você na sua casa, eu na minha, estamos aqui como igreja. Amém. É isso, essa divisão vai acontecer. E muito me choca, querido. Às vezes, olhando homens que têm um certo prestígio, conceito no meio evangélico, fazendo lives, gravando vídeos, ostentando nesse tempo de dificuldade que nós estamos passando. Querido, talvez você esteja preocupado com o que você vai comer daqui a algumas semanas. Talvez você esteja preocupado com arroz, com feijão, com a comida para os seus filhos. E existem pessoas que estão ostentando coisas assim absurdas nas redes sociais. Pastores que deveriam estar no altar chorando pelo povo. Que deveriam estar no altar clamando, dizendo: Senhor, tem misericórdia do teu povo. Tem misericórdia da nossa nação. Tem misericórdia da igreja a qual eu sou pastor. E eu acredito que esse tempo, querido, também é um tempo para que a igreja abra os olhos. Para que a igreja desperte. Deus está mostrando agora quem são os profetas. Eu acredito nisso. Esse é um pensamento meu particular. Esse é o tempo em que Deus está mostrando quem são os verdadeiros profetas. E aí vai caber você. Vai caber você tomar a decisão. Quem você vai seguir, aonde você vai estar. Amém? E aí, Eliseu, ele é usado tremendamente por Deus para que o povo de Israel não fosse pego em armadilhas. E aí o que acontece? Diz o texto que eles estão tranquilões lá, descansando, e aí o moço vai e acorda de manhã. O moço que o texto diz aqui é o discípulo, é o aprendiz do profeta, é o aluno do profeta. O aluno do profeta acordou de manhã cedo. Quando ele viu a cidade que eles estavam, estava cercada de exércitos sírios. Estava cercada. E os sírios tinham ido lá exatamente para levar preso o profeta Eliseu. E aí o discípulo chega desesperado, apavorado. Ai, meu Senhor, olha o que diz aqui. No versículo 15, lá no finalzinho. Vamos ler o versículo 15 todo. Diz assim: e o moço do homem de Deus, ou seja, o moço de Eliseu
se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Olha o desespero tomando conta do coração do discípulo. Por isso que o líder, por isso que o pastor, por isso que o profeta, ele tem que estar muito tranquilo diante das dificuldades que estão acontecendo. Você sabe por quê, querido? É nesse momento que nós vamos distinguir as pessoas. Porque o pastor, o profeta, ele tem que ter visão espiritual. Ele tem que ver além do que está acontecendo. As pessoas estão olhando o coronavírus. Eu não estou vendo coronavírus, eu estou vendo vidas que estão agora aí assistindo essa live. Estão recebendo o poder de Deus na sua Amém. vida. Estão tendo a sua vida transformada. Estão tendo a sua vida liberta. Estão caindo cadeias. Algemas estão sendo quebradas em nome do Senhor Aleluia. Jesus. Enquanto o mundo está preocupado, em o que nós vamos comer, a conta que nós vamos pagar, o profeta não está preocupado com isso, porque o profeta sabe, querido, que diante de todo o exército que nos cerca, nós temos o exército do Senhor a nosso favor. Amém. E Deus vai dar um jeito, Deus vai agir, alguma coisa Deus vai fazer. Escuta o que eu estou falando aqui para você no Facebook, para você aqui no Instagram. Alguma coisa Deus vai fazer na sua vida. Comece a inclinar o seu coração e a buscar o Senhor e diz: Senhor, eu não tenho o que fazer, mas o Senhor pode todas as coisas. Comece a clamar ao Senhor e você vai ver que Deus vai começar a operar o sobrenatural na sua vida, o sobrenatural na sua família, em nome de Jesus. Amém. O discípulo estava desesperado, o aluno do profeta estava desesperado. E ele disse: olha o que vai dizer. Versículo 16. E disse ele: não temas. Olha aí o profeta dizendo: não temas. Aleluia. Não tenha medo. Eu vou falar um pouquinho mais perto aqui para você. Não tema. Não tema. Não tenha medo. Aleluia. Não fique desesperado. Deus está cuidando de tudo. Aleluia. Você crê nisso? Então diz aí, aleluia. Aleluia. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo, querido. Ah, pastor, mas e se a economia mundial, o Brasil vai entrar em recessão? Ai, meu Deus do céu. Deus está cuidando de tudo. Amém. Deus está cuidando da sua família. Deus não vai permitir faltar o pão sobre a mesa. Você pode ter uma queda no seu padrão. Verdade. Pode ter uma queda no seu padrão. De repente você está aí passando por essa situação. Você está comendo carne todo dia. Pode ser que você depois... Pode ser, que eu acredito que Deus não vai permitir que isso aconteça. Pode ser que o Brasil venha quebrar. Pode ser que a economia mundial venha quebrar diante de tudo isso. Pode ser que você não tenha mais carne para comer todo dia, mas o arroz e feijão Deus não vai deixar faltar. O arroz, feijão e a batata Deus não vai deixar faltar. A água para você beber Deus não vai deixar faltar. Mas Amém. isso não pode atrapalhar o nosso relacionamento Aleluia. com Deus. O problema é que nós estamos preocupados com as coisas materiais. Nós estamos preocupados com os nossos bens. Estamos preocupados com o nosso dinheiro na conta, no banco. Mas não, Deus está bradando no nosso coração, dizendo Aleluia. assim: olha, o relacionamento comigo Deus, é muito mais importante verdade, do que todo Senhor. o ouro, do que toda a prata verdade, dessa terra. Senhor. Querido, Deus vale muito mais. O nosso verdade, relacionamento com Deus vale muito mais do que todo o ouro, do que toda a prata dessa terra. Amém, Senhor. Amém. Então, coloque o seu coração, a sua fé no Senhor. Descanse nele, espere nele, em nome do Senhor Jesus. Aí o profeta diz, Eliseu vira para o menino, para o seu discípulo, que está desesperado, dizendo assim: e agora o que nós vamos fazer? Em primeiro lugar, calma. Calma. Talvez você esteja aí, você que está aqui em Tamonte, talvez você esteja assim: meu Deus, mas o comércio vai ficar fechado mais uma semana? Calma. Calma. O que vai ser da economia? Calma. Não tenha medo. Deus está cuidando de tudo. Querido, as coisas espirituais, escute isso, as coisas espirituais são compreendidas pelo Espírito. Se você está assistindo essa live na carne, você não vai conseguir entender. Verdade. Se você está assistindo essa live pela mente humana, pelo raciocínio lógico humano, você não vai conseguir entender, você não vai absorver. Você vai tirar essa live, você vai sair dessa live, você vai procurar um vídeo para assistir, você vai procurar qualquer coisa. E é bom que faça.
Porque você só vai conseguir ter um entendimento do que está sendo ministrado aqui se você te entender pelo Espírito. Se o Espírito Santo de Deus estiver agindo em você. Se você não estiver pensando com a mente humana, mas pela fé. E pela fé eu posso dizer para você, em nome de Jesus, nós vamos sair melhores do que entramos. Glória a Deus. Nós vamos sair mais fortes do que Amém. entramos. Nós vamos sair mais cheios de Deus do que entramos nessa crise. Nós vamos sair mais avivados do que nós entramos nessa crise. Em nome do Senhor Jesus. E aí o profeta diz, não tem medo. Não tenha medo. Versículo 16 ainda. Porque mais são os que estão conosco do que o que estão com eles. Querido, o rei sírio se levantou para destruir, para prender, para aprisionar o profeta. E o profeta teve uma visão espiritual que às vezes nós não temos. Por isso que na primeira semana a pastora Marisa acompanhou, eu estive muito quieto, orando, buscando direção em Deus, pedindo, Deus, fala comigo. Deus, eu preciso de uma direção. Deus, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma palavra. E, querido, a cada vez que eu orava, a cada vez que buscava, Deus me levava para essa direção de que Ele está governando todas as coisas. Amém. De que Ele está cuidando de tudo, querido. O nosso Deus continua sentado no trono e Ele rege todas as coisas com a força do seu poder. Não fique parado, não fique desesperado. Tudo está no controle de Deus, querido. A sua vida está no controle de Deus. Amém. A sua família está no controle de Deus. Os reinos da terra estão no controle de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Jesus. O Senhor é maravilhoso, querido. E essa certeza que tem que brotar no seu coração. Tudo está no controle de Deus. O Senhor governa tudo, querido. O Senhor rege todas as coisas. Não vai acontecer nada se o Senhor não permitir, se não estiver nos planos eternos de Deus. Planos estabelecidos na eternidade, querido. Amém. Deus já estabeleceu na eternidade esse tempo. E tenha certeza que Deus já tem a resposta, Deus já tem a solução, Deus já tem a saída. Porque Ele vive exatamente nisso, querido. Ele vive na eternidade. Ele já viu o futuro, Ele já viveu o futuro. Ele já esteve lá. Então deixe de ficar apavorado e confie, descanse no Senhor. Coloque o seu coração em Deus, querido. Em nome de Jesus. Amém. Aí ele vai dizer algo interessante. No versículo 17, a Bíblia diz que Eliseu, diante daquela postura do profeta, diante da postura diante da postura do seu discípulo, que não estava conseguindo enxergar o mundo espiritual, ele não estava conseguindo enxergar as coisas espirituais. Querido, pessoas estão aí brigando na internet. Aqui eu quero dizer para você, pare com isso em nome de Jesus. Se comércio tem que abrir, se comércio tem que fechar, se tem que ir para a rua, se não tem que ir para a rua, pare com isso, querido. Vamos ter visão espiritual. Não, eu não vou entrar em questão aqui se estamos sendo manipulados, se tudo isso é um complô. Não interessa, querido. Vamos buscar em Deus a resposta. Vamos buscar em Deus a resposta para o que está acontecendo, porque Ele tem a resposta para todas as coisas. Senhor, e nós precisamos agora buscar em Deus a solução para esse tempo presente. Amém. Deus, em nome de Jesus, nós anulamos esse mal. Deus, em nome de Jesus, nós anulamos esse vírus. Deus, em nome de Jesus, porque eu creio que Deus pode anular essa praga sobre a nossa nação e a nossa vida vai voltar ao normal. Mas, pastor, por que Deus não faz? Porque Deus tem os seus propósitos. Verdade. Porque hoje, sábado, você tinha que estar sentado aí assistindo essa live. Amém. Você devia estar aí. Eu já falei isso aqui várias vezes, eu vou repetir. Talvez você não tinha tempo, não estava tendo tempo para buscar o Senhor. Talvez você não estava tendo tempo para poder parar, para refletir sobre a palavra do Senhor. E hoje você está tendo esse tempo, querido. Isso é maravilhoso. Esse é o propósito de Deus. Querido, Deus pode... A Bíblia vai dizer, Jesus ele vai contar uma parábola, que ele diz o seguinte, que o servo que foi confiado talento só, ele ficou com medo e ele enterrou esse talento. Olha só que tremendo esse texto. E aí quando o Senhor ele voltou para prestar contas, e
aquele servo ele tinha escondido o talento, enterrou o talento com medo do Senhor. E ele dizia que ele sabia que o seu Senhor pode colher aonde não plantou. Querido, eu creio que Deus pode fazer uma colheita onde não teve plantação. Eu creio que aqui, ó, nos pastos que eu tenho aqui, Deus pode fazer brotar pão, meu irmão. Pão assado em nome de Jesus. Aleluia. Esse é o Deus que eu sirvo porque Ele fez cair pão do céu. Por que Ele não pode fazer brotar pão da árvore? Por que não pode nascer árvores frutíferas aqui em volta da minha casa? Esse é o Deus que eu sirvo e esse nível de fé que eu e você temos que caminhar. É nesse nível de fé que Deus deseja trabalhar, querido. É chegado o tempo da igreja despertar. É chegado o tempo dos crentes se posicionarem, dos servos do Senhor Jesus se mostrarem quem verdadeiramente eles são. Querido, nós estamos caminhando. Olha como é que Deus faz. Deus teve que fazer tudo isso acontecer para que a gente conseguisse enxergar que nós estávamos sendo conduzidos pelo mundo. Porque o mundo, querido, é o mundo quem dita o padrão dentro da igreja. É verdade. Não é mais o Senhor, não é mais o Espírito Santo quem dita o padrão dentro da igreja. Quem dita o padrão dentro da igreja é o mundo. E agora nós tivemos que parar para dizer, opa, peraí, quem dita o padrão do povo de Deus é o Senhor. Quem dita o padrão do povo de Deus é a palavra de Deus. E nós precisamos nos aproximar mais do Senhor. Nós precisamos ser um povo mais avivado, querido. Nós precisamos ser um povo que queima no Espírito Santo. Um povo ousado no falar. Quantos crentes estão aí tímidos, quantos crentes aí têm medo, têm vergonha de falar do amor de Cristo, de falar que o Senhor Jesus governa todas as coisas, de que Ele está governando esse tempo, que esse tempo difícil que nós estamos vivendo no Brasil está no controle de Deus. Os governantes não têm controle desse vírus, mas Deus tem, meu irmão. Amém. Deus tem o controle. Glória a Deus. Deus está com o controle de todas as coisas na sua mão. Querido, isso é tremendo, amados. Em nome de Jesus, vamos pedir para que o Espírito de Deus venha trabalhar nossa fé nessa noite. Deus, eu preciso ter essa fé desse profeta que conseguiu enxergar nas regiões celestiais o teu exército trabalhando em nosso favor. Querido, eu creio que ao redor da minha casa tem anjo de Deus aqui guardando a minha casa, guardando a minha família. Eu creio que quando eu vou para a rua, Deus coloca anjos ao meu redor, guardando a minha vida, guardando a minha esposa, para que não venhamos pegar esse vírus e trazer para dentro de casa. É nesse tipo de fé que você precisa caminhar em nome de Jesus. Deus controla e governa todas as coisas. Aleluia. Amém. E diz que ele orou. E ele faz o seguinte, olha, despeço-te, Deus. Abra os olhos para que ele veja. Peça para Deus nessa noite, Deus, me faz abrir os olhos. Oh, Deus. Me faz abrir os olhos. Talvez você está com medo. Talvez você está aí cheio de medo. O que vai ser? Aí agora, essa briga que está acontecendo aí na política, nos meios de comunicação, você de repente está cheio de medo. Não tenha medo. A palavra do profeta. Amém. Maior é o que está conosco do que o que está com eles. Tem um louvor que diz assim, ó, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, é isso que você tem que colocar no seu coração. Maior é o que está dentro de você. Amém. Maior é o que está dentro de você. E o profeta orou, disse, Deus, abra os olhos do meu discípulo, abra os olhos do moço, para que ele possa enxergar e ver que o maior é o exército que está conosco do que o exército que está com eles. E aí você vai ver claramente que Deus abriu os olhos do moço. E aí diz, e viu, no versículo 17, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia! O monte estava cheio, não era um, não era dois, era um exército, querido. E nós precisamos abrir os nossos olhos e perceber que há um exército de Deus guardando a sua vida. Há um exército de Deus te protegendo. Há um exército de Deus cuidando de cada detalhe da sua vida, em nome de Jesus. Então pare de se apavorar, de se desesperar nesse tempo. Comece a inclinar o seu coração em buscar o Senhor. Eliseu orou pedindo, Deus, abra os olhos do moço. Esse
esse é o tempo de você orar, querido. Não é tempo de você chorar, não é tempo de você reclamar, não é tempo de ficar pensando no que vai acontecer. É tempo de buscar a face de Deus. Aleluia. Amém. Busque a face de Deus, incline o seu coração para buscar o Senhor. Eu creio que Deus vai te visitar com poder, assim como aconteceu em Pentecostes. Estavam todos ali reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu como um som de um vento impetuoso que tomou toda a casa e todos foram cheios do Espírito Aleluia. Santo de Deus. É isso que eu tenho clamado Deus. nesse tempo. Deus, enche o teu povo com teu Espírito, aviva os corações, Senhor. Aqueles que estão dormindo na fé, que sejam despertados nesse tempo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aí ele vai dizer que os moços abriram os olhos, que o moço abriu os olhos, viu, e ele então pediu para que Deus cegasse o exército. Deus cegou o exército e diz o texto que levou-eles até Samaria. O exército inimigo sírio não conseguia enxergar, não conseguia ver. Então Eliseu conduziu eles até o rei de Israel, lá em Samaria. Então eles abriram os olhos. Quando eles abriram os olhos, que eles viram que eles estavam cercados, o exército sírio estava cercado pelo exército de Israel. O rei de Israel então vira para o profeta e diz assim: o que nós vamos fazer? Nós vamos matar todo mundo? Aí o profeta diz assim: não vai matar ninguém. Você vai servir pão. Você vai servir pão para eles. Oh, Deus. E você vai liberar eles, vai deixar eles ir embora. Oh, Deus. E aqui, querido, a gente vai parar para ver algo interessante. Você sabe o que está faltando mais no nosso coração? Amor. Oh, Senhor. Amor pelos nossos. Amor pelos nossos irmãos. Amor pelos nossos inimigos. Porque o próprio Jesus disse isso. Que nós temos que orar por aqueles que nos perseguem. É verdade, Senhor. Nós temos que amar, querido. Nós temos que ter um coração bondoso. E eu estava conversando com a pastora Marise, querido. Eu confesso a você que nós somos uma igreja muito limitada de recursos. É verdade. Mas nós somos uma igreja cheia do Espírito Santo. Amém. E eu tenho conversado com a pastora Marise e tenho dito assim para ela: pastora, o que vai acontecer? O que nós podemos fazer? Porque se continuarmos desse jeito, pessoas vão começar a passar necessidade. Famílias não vão ter o que comer. E o que nós podemos fazer? E eu quero dizer para você aqui que eu não sei, querido. Mas eu estou pedindo em Deus, falando: Deus, me dá a direção, me mostra um meio, me mostra um jeito da gente conseguir ajudar aquelas pessoas que vão estar passando por tempos ainda mais difíceis. O que eu não posso, querido, é me desesperar, porque eu sei que Deus vai fazer. Eu creio que Deus pode parar uma van aqui na porta de casa com 60 cesta básica. Amém. Eu creio que o meu Deus pode fazer isso. Mas o que nós precisamos agora é buscar em Deus, querido. Deus. É tempo de nós nos unirmos em oração. É tempo de nós nos preocuparmos com o próximo. É tempo de nós termos um coração mais amoroso uns para com os outros. Verdade, Senhor. Se fosse eu, talvez se fosse você, nessa situação do profeta, se fôssemos esse rei, de repente a gente ia mandar matar todo mundo que estava perseguindo a gente. Exército inimigo que queria nos destruir. O profeta disse: não, ninguém vai morrer. Antes vocês vão servir. E diz o texto que foi servido um banquete para o exército inimigo. Um banquete. Não foi qualquer coisa. Foi um banquete. E às vezes nós ficamos carregando sentimentos no nosso coração, querido. Sentimento de rancor. São todos rancorosos, porque pessoas falaram a nosso respeito. Querido, em nome de Jesus, pare com isso. Não tem como o Espírito de Deus agir na tua vida. Não tem como você saber a direção de Deus se você está carregando mágoa no teu coração pelos outros. Oh, Deus. Libera os corações. Se você fica querendo o mal de pessoas que causaram mal a você. Ah, pastor, mas me fizeram muito mal, querido. A Bíblia diz que você tem condições de suportar. Se você passou por isso, é porque Deus quer usar essa ferida para curar outras pessoas que passaram pela sua vida. Verdade. Então, em nome de Jesus, vamos começar a liberar o nosso coração. Vamos começar a tirar sentimentos ruins do nosso coração. Em nome de Jesus. É tempo de nós caminharmos com fé. E olha só que interessante. Nós estamos falando aqui de fé.
nós estamos falando aqui de amor, nós estamos falando aqui de andar segundo a direção do Espírito Santo de Deus. Olha que interessante. Amém. A Renata está dizendo aqui, minha prima no Instagram, não importa se te feriram, entregue o seu melhor. Esse é o propósito. Entregue, faça o melhor. Faça o melhor. A Cristiane está dizendo aqui, juntos com Cristo somos mais fortes. Esse é o propósito, Cristiane. Esse é o propósito. Eu tenho falado aqui, não estamos mais vivendo placa de igreja. É verdade. Eu creio, e eu disse para ela que vai, como eu disse aqui, vai haver uma divisão. Vai haver uma divisão no meio dos profetas. Por quê? Aqueles profetas que querem ficar isolados, que se acham os melhores, aqueles profetas que se acham os detentores da última palavra, e aqueles profetas que vão caminhar em unidade, não em prol de placa, de denominação, mas em prol do reino. Amém. E eu creio que esse tempo está se estabelecendo. Deus está levantando uma geração que não pensa em si própria, mas pensa no reino espiritual, no reino de Deus. E se nós, como igreja, nos juntarmos, meu irmão, olha Aleluia. só, quando a torre de Babel estava sendo construída, Deus deu a ordem. Olha, vocês vão se separar, vocês vão caminhar, vocês vão aí, cada um para o seu canto, que vocês precisam crescer e se multiplicar. Povoem a terra. Vão povoar a terra. Aí não, aí o ser humano é difícil, né? De entender o comando de Deus. A gente passa por isso, a gente não entende a ordem do Senhor. E aí Deus vira, o povo diz assim, não vamos separar não, vamos ficar todo mundo junto, vamos fazer uma torre muito alta, para que a gente consiga enxergar de longe, para a gente não se espalhar. Se a gente se espalhar, a gente já sabe de onde a gente veio. Aí Deus vira assim, olha, vamos descer, vamos confundir esse povo, porque hoje eles são um e falam a mesma coisa, e nada vos será impossível. Olha isso, meu irmão. Deus. Quando a igreja do Senhor Jesus começar a falar a mesma linguagem, quando a igreja do Senhor Jesus começar a agir em unidade, meu irmão, não tem inferno que possa resistir. Nós vamos saquear, vamos povoar o céu, mas o diabo continua trabalhando nessa divisão que existe entre o povo de Deus. Então, querido, é unidade, é caminhar debaixo do mesmo propósito. Nós estamos aqui hoje debaixo do mesmo propósito. Mas eu quero ler algo para você. Olha só que tremendo. Eu já vou terminar, prometo. Já vou terminar. Olha só que tremendo. Mateus capítulo 14. Olha o que a palavra do Senhor Jesus vai dizer em Mateus capítulo 14. Versículo 22. Evangelho de Mateus capítulo 14, versículo 22. Acompanha aí. Diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Então Jesus, ele estava ali com a multidão, pregando o evangelho, curando o povo, sarando o povo. Ele vira para os discípulos e diz assim: olha gente, entra no barco, vai, que eu vou despedir a multidão aqui. Os discípulos então obedeceram, entraram no barco e foram embora, deixaram Jesus junto com os discípulos. E aí versículo 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Versículo 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Olha só esse texto, querido, que vai se encaixar com o que a gente estava falando. A gente estava falando sobre o discípulo de Eliseu que não teve fé e não conseguiu enxergar
os anjos que estavam cercando, que estavam ao redor dele, porque não estavam com os seus olhos espirituais abertos. E aqui nós vemos Jesus vivendo uma situação semelhante dessa com Pedro. Pedro era o discípulo de Jesus. Eles já tinham visto milagres. Jesus já tinha visto. Querido, eu tenho certeza que nesse texto aqui, Jesus curou inúmeras pessoas. Jesus fez coisas extraordinárias. O texto vai dizer, aí no versículo 13, que Jesus tinha multiplicado os pães e os peixes. Eles viram o milagre com os próprios olhos. Eles viram o milagre. Não era de ouvir falar, mas eles viram o milagre. E aí eles estavam no meio do mar. O barco estava sendo assolado pelo vento e pelas ondas, ou seja, medo existia no coração deles. Jesus começou a andar sobre o mar. Olha que tremendo. Jesus começou a caminhar sobre o mar. E aí os discípulos ficaram com medo. Diz o texto que eles gritaram achando que é um fantasma. E aí nós temos um grande problema. Quando Deus começa a agir, nós duvidamos. É verdade. Às vezes Deus está mandando provisão para a sua vida aí nesse tempo de dificuldade. Você está achando que é o vizinho. Você está achando que é o irmão, você está achando que é o pastor, e é Deus quem está mandando a provisão para a sua vida. Verdade. Deus quem está te sustentando. E aí o texto diz que Pedro, duvidando, ele diz para o Senhor Jesus, Senhor, faz-me ter contigo. Se tu és o Cristo mesmo, se tu és Jesus mesmo, me faz ir contigo. E aí Jesus diz, vem. Pedro, cheio de fé, cheio de coragem, colocou o pé na água e começou a andar sobre o mar. Quando ele começou a andar sobre o mar, diz o texto que ele olhou para as ondas, olhou para o vento, teve medo e começou a afundar. Esse é o problema. O problema é que nós estamos passando por esse tempo de dificuldade. Talvez você está olhando para a sua despensa, vendo que a comida está acabando. De repente você está olhando, você está vendo que a conta de luz, a conta de água está acumulando, você vai ter que pagar. Por mais que não possam cortar agora, você vai ter que pagar. E aí você está se perguntando, como que eu vou pagar? Esse é o problema, querido. Não deixe a dúvida entrar no seu coração. Porque Jesus. Pedro só afundou quando ele olhou para o problema, quando ele olhou para a onda, quando ele olhou para o vento, quando ele olhou para as ondas, para o vento, para as dificuldades. Pare de olhar, olhe para o Senhor. Se o Senhor Jesus falou para você, querido, pode andar sobre as águas que eu sou contigo. Não olhe para o que está acontecendo ao seu redor, porque Ele vai te sustentar. Pedro Amém. foi olhar para as circunstâncias, ele começou a afundar e o Senhor o segurou pela mão, meu irmão. Deus está te segurando, querido, em nome de Jesus. E Deus está falando contigo, não tenha pouca fé, aumente essa fé. A Bíblia vai dizer que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos ordenar os montes e os montes vão se mover. É tempo de trabalhar a nossa fé, meu irmão. É tempo de dizer para o Senhor, Senhor, em nome de Jesus, aumenta a minha fé. Eu quero ter essa unção, eu quero ter essa autoridade, eu quero ter essa ousadia de caminhar em meio às águas, de caminhar em meio ao mar, mesmo que o vento e as ondas sejam fortes, confiando que Tu és o meu Senhor, Aleluia. Tu és o meu refúgio, Glória Tu és a Deus. aquele que me sustenta, Tu és aquele que me fortalece. É nessa visão que nós temos que caminhar, querido. E é isso que eu desejo para você nessa noite. Caminhe no sobrenatural de Deus. Aleluia. Aleluia, amém. Caminhe no sobrenatural. Caminhe no sobrenatural. Pastor, eu não sei o que vai acontecer. Eu também não sei, meu irmão. Mas eu estou caminhando no sobrenatural. Aleluia. Deus vai fazer alguma coisa acontecer. Deus abriu o mar. Amém. Deus fez cair pão do céu. Deus fez cair frango do céu. Deus fechou a boca dos leões. Deus não permitiu que os seus servos fossem mortos na fornalha. É verdade, Senhor. Querido, Deus ele cuidou em todo o tempo. A situação que você está vivendo não é o fim, é o início. Ontem eu disse que o milagre é o início do que Deus está fazendo na nossa vida. Querido, o que está acontecendo hoje é o início do sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas, amado. Amém. É o início do sobrenatural. Eu creio, querido, que enquanto você está aqui, Deus está agindo na sua casa. Verdade, Deus está agindo na sua família. Deus está te libertando. Deus está te curando. Deus está quebrando cadeias nessa hora. Algemas que te aprisionam, querido, estão sendo quebradas nessa hora em nome de Aleluia. Jesus. Eu creio, querido, em nome de Jesus, que coisas extraordinárias estão acontecendo agora dentro da sua casa, aonde Amém, você está. Senhor. Porque aonde você está, o Espírito de Deus também está. Amém. Então creia nisso.
E eu quero convidar você a fazer uma oração nesse tempo, nessa hora. A você orar e aclamar ao Senhor e dizer: Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta, Senhor. Aumenta a minha fé. Aumenta a nossa Tira a fé. incredulidade do meu coração, Tira, Pai. Senhor. Não deixa eu olhar para as circunstâncias e não deixe que o medo, que o pavor tome conta de mim. Eu preciso olhar para Ti, eu preciso olhar para o alto, eu preciso confiar no Senhor. Então, querido, comece a orar nessa hora. Oh, Deus. Comece a clamar: Deus, em nome de Jesus, me visita nessa noite. Tira esse medo de mim, tira essa ansiedade de mim, tira esse pavor de mim, Pai. Porque eu estou olhando as situações, eu estou olhando as circunstâncias e eu não tenho visto solução, mas eu sei que a solução está no Senhor. A solução está no Senhor, querido. Amém, Senhor. A solução está no Senhor. É verdade. E eu quero orar por você nessa hora, em nome de Jesus. Oh, Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te louvo por essa palavra, Senhor. É verdade, porque nessa noite o Senhor vem agir em nossas vidas, Amém, Pai, Senhor. para aumentar a nossa fé, para Aumenta, fortalecer Senhor. a nossa fé. Pai, vai tirando a incredulidade agora, Pai. Eu declaro em nome de Jesus que toda a incredulidade seja anulada dos nossos corações agora, em nome de Jesus. Nome de Jesus. Pai, nós cremos no Senhor. Nós cremos que o Senhor tem poder. Nós cremos que o Senhor pode todas as coisas. Nós cremos que o Senhor rege e governa todas as coisas pelo teu poder. E nós sabemos, Pai, que essa situação está no teu controle, está no domínio das tuas mãos. Pai, nós te pedimos agora, Pai, guarda a nossa vida, guarda a nossa família, guarda a nossa casa, Deus. Senhor. Deus, em nome de Jesus, não permita que venhamos fraquejar. Não permita, Deus, Senhor, que venhamos Senhor. vacilar no nosso joelho, mas que eles permaneçam firmes diante do Senhor, mesmo enfrentando tempestades, mesmo com ondas, Pai, sobre nós, mesmo com ventos fortes, que possamos confiar em Ti, sabendo, Pai, que o Senhor está conosco, que o Senhor está ao nosso lado. Guarda os Teus filhos, Pai, livra os Teus filhos de todo pensamento, meu Deus, destrutivo, agora em nome de Jesus. Amém, Espírito Senhor. Santo, eu peço agora que o Senhor visite agora cada um, Pai. Visite o lar, visite a família, visite Senhor. a casa. E eu repreendo em nome de Jesus toda a obra das trevas sobre os Teus filhos, Pai. Tudo aquilo que o inimigo de nossas almas tem feito contra eles, eu anulo e quebro agora. Em nome de Jesus, eu declaro, Deus, libertação nessa noite. Eu declaro, Pai, salvação nessa hora. Eu Aleluia. declaro, Deus, reconciliação diante do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. Guarda, Amém, Pai, Deus. protege, declaramos que nós confiamos em Ti, Amém. que a nossa esperança está no Senhor, e as nossas vidas, Pai, nós declaramos que está nas Tuas mãos. Oramos pela nossa nação, oramos pelo nosso Brasil. Oh, Guarda, Deus, Deus, a guarda, nossa nação. Guarda, Deus, o nosso Brasil. Deus esteja à frente dessa situação. Pai, nós repreendemos agora esse vírus, nós anulamos agora essa praga, nós declaramos agora a cura do Senhor sobre a nossa Aleluia. nação. Cura do Senhor sobre o nosso país, Pai. Vai visitando as nações e que esse vírus, meu Deus, eu creio que ele está sendo usado para que o Teu nome seja glorificado e que tudo, Deus, seja para a Tua glória e para a Tua honra. Fortaleça as igrejas, Senhor. Fortaleça os profetas. Que mais profetas se levantem nesse tempo para proclamar a Tua salvação, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Amém. Glória E a amém. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Esquentou, hein? Deu calor aqui. Aleluia, querido. Eu creio em nome de Jesus que essa palavra veio de encontro ao seu coração. Amém? Amém. Deixa eu ver aqui. A Renata está aqui ainda. Renata, Eduardo. beijo, Eduardo. Forte abraço, meu filho. Eduardo está aqui no Instagram. Um beijo na Raquel, nas crianças. Deus abençoe. Papai está aqui no Instagram também. Beijo, papai. O Nicolas está aqui no Instagram. Bom ter vocês aqui, em nome de Jesus. Aqui no Facebook também. Minha irmã Francisca, Deus abençoe. Deus abençoe aqui também no Facebook. Temos aqui 23 pessoas no Facebook agora. Deus abençoe cada um de vocês. E aí eu quero colocar aí de novo aí à disposição, mamãe. Ó, o Márcio também, é meu primo, Márcio? É. Ô Márcio, saudade, filho. Ó, Márcio, Deus abençoe. Meu primo.
Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém, Pai. Amém. Obrigado, Eduardo. Obrigado, também estamos com saudade. Beijo em todos aí. Passando esse tempo aí, vem pra cá comer os pão de queijo. Gente, chegou ao final. Infelizmente. Queria falar mais, posso? Melhor não, né? Já falou que tinha que falar. Melhor não, né? Melhor não, melhor deixar para amanhã. Amados, amanhã nossa live vai ser transmitida às 19 horas, tá? Lá da nossa igreja, tá? Nós vamos estar lá amanhã, mas sem culto. A igreja não vai abrir amanhã, nós continuamos aí com as restrições, tá? De circulação. Então amanhã nossa live vai ser transmitida às 19 horas, fique atento. Nós tivemos alguns probleminhas técnicos na live de quarta-feira do nosso culto, mas em nome de Jesus esses problemas já foram resolvidos e aí nós vamos fazer aquela transmissão abençoada que nós sempre fazemos. Amém? No mais, Amém. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe, ó. Coração. Deus abençoe a sua vida. Tamo junto. Se precisar, é só mandar uma mensagem para mim, uma mensagem para a pastora Marise. A gente tá aqui à disposição para orar pela vida de vocês, clamar ao Senhor pela sua vida, pela sua cidade. Aqueles que tiraram foto, não esquece, manda foto para mim, tira uma selfie assistindo a nossa live, manda pra gente colocar lá na página da igreja, porque para mim vai ser um prazer poder ver você lá, que você estava acompanhando a gente aí nesse tempo. Amém. Seja aqui no Instagram, se você tiver um outro celular disponível, tira uma selfie, manda pra gente poder publicar lá na nossa página. Tá bom, gente? Beijo no coração. Deus abençoe. Até amanhã, se o Senhor Jesus não voltar. Tchau, tchau. Deus abençoe.